Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biogeografia e nessa aula vocês vão de fato entrar na ciência biogeográfica. Nós vamos falar um pouco sobre a introdução à biogeografia, beleza? Nessa introdução nós vamos ver o desenvolvimento da biogeografia, variáveis e parâmetros em biogeografia, as principais escolas biogeográficas e os tipos de biogeografia, aplicados no espaço e no tempo. Lembrem-se dessas duas palavras, espaço e tempo, porque vocês vão aprender bastante sobre essas duas variáveis dentro da biogeografia. O que é a biogeografia? Para eu falar o que é a biogeografia, eu vou apresentar para vocês dois livros que falam justamente desse tema. O primeiro delas é do Adriano Figueiró, de 2015, que é Biogeografia, Dinâmicas e Transformação da Natureza. Tá? E também apresentar para vocês a Biogeografia, o principal livro de James Brown e Mark Lomolino, beleza? Então, a partir desses dois livros, eu vou mostrar para vocês o que seria a biogeografia. Segundo Figueiró, em 2015, a biogeografia seria explicar a distribuição dos seres vivos na superfície da Terra em diferentes escalas de espaço e de tempo. Enquanto isso, Brown e Lomolino fala que biogeografia é a ciência que se preocupa em documentar e compreender modelos espaciais de biogeografia. Tá? O que seriam esses modelos espaciais? Tanto a distribuição da vida, e como ela se organiza dentro desse espaço. É o estudo da distribuição dos organismos tanto no passado, a gente vai falar um pouco do passado, quanto no presente, e dos padrões de variações ocorridos na Terra relacionados à quantidade e os tipos de seres vivos, tá certo? Então o Brown, ele vai trazer uma análise, completa, que seria justamente estudarmos os modelos de distribuição espacial dos organismos, tanto eles no passado como no presente, e fazer correlações, com quantidades e tipos de seres vivos no espaço e por quanto tempo eles se predominaram sobre o espaço. Logo, a biogeografia seria um ramo da geografia, tá? Aí o Kalu, o Crowley e o Elau, falam que a biogeografia parece ser, antes de tudo, uma ciência do espaço. E é justamente isso, A geografia ela trabalha, com a questão do espaço. E como a gente está falando da organização dos seres vivos, nada melhor do que dizer que a biogeografia ela é sim uma ciência que se apropria, do conceito de espaço para entender essa organização. McCarthy e Brossetti acham que a biogeografia seria uma ciência ecológica, isto é, o espaço e tempo são considerados simultaneamente e as suas dimensões são reduzidas, tá certo? Outra coisa que pode ser colocado dentro da biogeografia, ela é uma ciência ecológica, ela trabalha, a questão da ecologia dentro do espaço, beleza? Outro seria a de Furron e Nelson, de que a biogeografia seria uma ciência histórica, tá? Onde o objetivo é a reconstituição dos esquemas de distribuição do passado, quer seres vivos ou fósseis. Nesse caso, a biogeografia ela vai casar muito, com a ciência paleontológica, sobre como houve a distribuição das espécies no passado. E é o que a gente também vai aprender, nessas aulas. E o Monroe, Bertrand e Valentine diz que é uma mescla de diferentes abordagens. A biogeografia ela é histórica, ela é ecológica, ela é geográfica, ela é biológica, ela é médica, tudo ela é social. Então tudo envolve biogeografia, beleza? Biogeografia. E aqui está, galera, os dois conceitos para você entender biogeografia. A questão do espaço, sobre como está distribuída e organizada as espécies de seres vivos no planeta Terra, e por quanto tempo essas espécies demoraram para se adaptar ao espaço, quanto tempo demorou para que elas reinassem e entrassem em extinção, e quanto tempo durou para que novas espécies assumissem então o espaço a partir de um contexto biogeográfico. Logo, continuo pegando aqui algumas fundamentações biogeográficas do Modestus Passos, e ele vai citar três grandes escolas da biogeografia, citando Villemier, que seriam as seguintes escolas, a chamada neo-wallaciana, muito defendida por Smarter, Slater, Huxley e Wallace, o próprio, onde
Nessa teoria, né, neo-wallaciana, a mais antiga que defende, ela é a teoria mais antiga que defende uma biogeografia regional, centrado, né, sobre a pesquisa das regiões faunísticas e dos centros de origem. O que seriam os centros de origem? É onde as espécies teriam surgido. Tá? Existem unidades definidas pelas espécies cujos esquemas de repartição coincidem quando determinadas parcelas da superfície do globo estão definidas e repartidas. Logo, essas unidades biogeográficas, tanto flora e fauna, estão separadas umas das outras por zonas de transição. O que seriam essas zonas de transição? É só você ver o conceito os conceitos, né, dos domínios morfoclimáticos do Aziz Nassib Absaber, onde existem, né, as chamadas zonas de transição entre os biomas. Tá? Nessas zonas de transição é que vocês vão ver, né, as unidades definidas pelas espécies, né, por grupos de repartição. Então, as formas principais são aquelas que correspondem aos principais blocos continentais. Então, e aí a escola neo-wallaciana, né, vai definir os blocos continentais como regiões, tá? E faunas paleártica, neártica, oriental, australiana, etiopiana e neotropical. Tá? Como é que eles chegaram a essas grandes regiões biogeográficas? A partir de análises, né, de repartição que coincidem, né, do espaço em que as espécies estão inseridas. Logo, essas regiões elas são divididas, né, por esse grupo de Alfred Wallace, né, de que o mundo estão organizados por regiões biogeográficas, sendo elas a paleártica, neártica, oriental, australiana, etiopiana e neotropical. A neo-wallaciana ainda vai colocar uma seguinte descrição, principalmente geográfica, de que alguns princípios derivados da teoria da evolução e da ecologia estão dentro, né, desse contexto geográfico, que seriam a divisão das espécies por especiação, concorrência, dispersão, substituição e extinção. Tá? Então você tem dentro, né, da teoria neo-wallaciana diferentes princípios, né, evolutivos ou ecológicos que fazem com que as espécies elas se diferenciem sobre o espaço. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas nas próximas aulas. O que seria a especiação, a concorrência, a dispersão, substituição e, por fim, a extinção. A segunda escola, né, apresentada por Modestus Passos, seria a vicariância e cladismo. Vicariância, né, por Croizat e cladismo por Hennig. Segundo essas duas teorias, elas rejeitam a noção de centros de origem, ou seja, as espécies elas não surgiram de um único ponto, e minimizam, né, o conceito de dispersão ou de emigração. A vicariância produz a diferenciação geográfica e a multiplicação das espécies, enquanto que a dispersão produz a simpatia e a possibilidade de interação interespecífica, que seriam então os principais conceitos, né, de divisão de espécies: exclusão principalmente concorrencial, diferenciação ecológica e extinção. Esse seria o princípio da vicariância. No cladismo, permite aos biologistas construírem árvores filogenéticas. É no cladismo que vocês têm aquelas árvores genealógicas, tá certo? Aquelas árvores genealógicas elas são produzidas a partir de análises cladísticas, onde os critérios, né, objetivos estão fundados sobre a modificação de caracteres, desde os ancestrais antigos de uma linha dada até os seus descendentes, tá certo? Então, vocês vão aprender nas próximas aulas o que seriam, né, o cladismo e a vicariância. E a terceira teoria seria a do equilíbrio dinâmico, tanto falado pelo professor aqui nas 4 últimas aulas que eu apresentei sobre biogeografia, de que, né, tudo é feito, né, a partir de um equilíbrio. Tá? Para explicar o fenômeno conhecido desde muito tempo da rarefação, o número de espécies em pequenas ilhas comparadas às grandes ilhas, e sobre ilhas distanciadas do continente por comparação com ilhas mais próximas, mais aproximadas. Os autores então propuseram a teoria fundada sobre a noção de equilíbrio entre duas forças antagônicas. O que seriam essas duas forças antagônicas? Segundo o seguinte, um determinado lugar ele vai ter um equilíbrio de espécies dependendo do tamanho da sua área. Por exemplo, ilhas maiores
tem mais possibilidade de ter mais espécies, muito mais diferenciadas, do que ilhas pequenas. E se essas ilhas elas forem umas próximas das outras, a gente vai ter então trocas, né, genéticas entre essas espécies, fazendo com que elas, né, continuem se fazendo, né, aumentando a sua população. Então essas duas forças antagônicas seriam pela migração de espécies novas, onde elas vão fazer a colonização de novas ilhas, e aquelas que estão presentes podem entrar, né, em extinção por conta da competição. Tá? Então você tem aqui a migração, tá, principalmente relacionada à colonização, e quando essas espécies migram, as que já estão presentes nas ilhas podem entrar em extinção por competição, tá? Ou se não, até por disputas, né, de territórios. E essa disputa de território vai fazer com que ocorra um equilíbrio dinâmico, a coexistência de espécies dentro de um mesmo espaço. Então, a teoria do equilíbrio dinâmico resultaria em frequentes migrações e extinções de espécies na elevada taxa de substituição no sistema insular, numa ilha. Essas três escolas biogeográficas efetuam uma reinterpretação dos esquemas de distribuição geográfica a partir de qual teoria? Que a gente vê desde o início do curso, teoria geológica da tectônica de placas. Tá? É a partir da tectônica de placas que a gente teve a diferenciação de espécies ao longo do nosso globo. Aí a gente vai perceber isso a partir do momento que a gente for entrar, né, na história da vida sobre a superfície do planeta. Saindo então do Modestos Passos, Figueiró vai apresentar outras teorias para fundamentar, né, os conceitos biogeográficos. Primeiramente, ele vem fazer uma pergunta: como e por que os organismos vivos se distribuem na superfície da Terra? Segundo ele, todos esses elementos interatuam ao longo da história evolutiva de cada espécie, o que fornece hoje um cenário altamente complexo e diversificado dos modelos espaciais de distribuição dos milhões de espécies vivas que ocorrem no planeta. E aí ele fala, existem espécies nos desertos frios da Antártida até as selvas quentes e úmidas da região equatorial. Então, para a gente ter o número de espécies que a gente tem hoje no planeta, houve uma grande evolução, e essa evolução fez com que todas as espécies vieram, né, ao longo da sua história evolutiva, se modificando até chegar, né, nas espécies que a gente tem nos dias atuais. Tá? Então é um princípio evolutivo, beleza? A formação das paisagens contemporâneas está ligada a uma longa e complexa história evolutiva. Significa então, galera, que a gente vai seguir, né, pelo princípio da evolução de Charles Darwin. Sugiro que vocês leiam A Origem das Espécies de Charles Darwin, onde ele vai fazer, né, toda uma explicação sobre o porquê que a história ela não criou-se, né, de um único ponto, mas sim ela foi evoluindo ao longo da história geológica, biológica e assim diante do nosso planeta. Tanto dos seres vivos que nelas habitam, como dos elementos não vivos, como o clima, a hidrografia, o solo e o relevo em diferentes escalas de tempo. Lembrem novamente do geossistema, galera. Essa é uma análise geossistêmica de como entender as paisagens contemporâneas de hoje. Por meio de um processo combinado de mutação e seleção natural ou artificial, os organismos vão se adaptando ou sendo adaptados às mudanças de alimento, ao aparecimento de predadores, às flutuações climáticas e às disponibilidades de água e nutrientes, entre outros. Logo, o Figueiró vai citar 5 condições principais para ter, né, a existência e a distribuição de seres vivos na Terra. Seriam essas: as condições ambientais como luz, alimento, temperatura e água, vejam as aulas anteriores, recursos disponíveis para garantir a sobrevivência do crescimento vegetativo das espécies, é necessário alimento, água, condições atmosféricas essenciais para que ocorra a sobrevivência dessas espécies, a capacidade de disseminação das espécies, a capacidade evolutiva das espécies e, por fim, né, a ação humana que interfere diretamente na distribuição. Na opinião de vocês, qual é a espécie de animal que consegue ter todas essas 5 principais condições e mesmo com a ação humana ela continua reinando sobre a superfície da Terra? Pensem.
E aqui, então, Figueiredo citando Christopherson, ele vai elencando, né, tantos aspectos das ciências físicas, tá, contextualizadas pela geografia física, numa análise, né, climatológica, geomorfológica, biogeográfica, hidrológica, geografia dos solos, e também numa condição, né, de ciências humanas e culturais, a geografia humana, elencadas pela geografia cultural, geografia econômica, histórica, política, população. E vocês têm que ver, galera, que há uma inter-relação. A geografia ela é uma inter-relação do homem com a natureza e a natureza com o homem. Tá? Para a gente chegar nessa posição que nós estamos hoje, o homem ele precisou estudar a natureza e a natureza acabou também se adaptando às condições humanas. Vejam, né, as aves, né, que se adaptaram, algumas espécies de animais que se adaptaram ao homem, como o cachorro e o gato. Então você tem essa inter-relação dentro da biogeografia. Logo, Figueiredo vai citar algumas abordagens geográficas para análise e estudo da biogeografia. Seria a primeira delas, a abordagem corológica, que representa, né, o estudo como identificação e mapeamento das áreas de distribuição geográfica dos diferentes taxa, os animais são considerados taxa, bem como da origem das transformações sofridas por essas ao longo da sua história evolutiva. A principal abordagem na dimensão e na representação espacial, buscando entender as flutuações sofridas, né, ocorridas pelas áreas de ocorrência de um dado taxon ao longo do tempo. Tá? Então, a análise corológica ela vai estudar uma única espécie. Vamos colocar aqui um exemplo, né? A análise de identificação e mapeamento da distribuição geográfica dos lobos. Essa é uma abordagem corológica, né? E você vai tentar entender quais são os problemas, as flutuações que os lobos têm dentro, né, dessa perspectiva espacial e como isso pode, né, ocorrer numa mudança, né, de comportamento desses lobos ao longo do tempo. Essa é uma abordagem corológica. A abordagem corológica é frequentemente utilizada por pesquisadores da área biológica e busca identificar e mapear em campo as áreas de ocorrência de determinadas espécies, alimentando os bancos de dados acerca de potencial de biodiversidade de determinadas áreas. É a partir desses estudos corológicos que a gente tem, né, os parques nacionais de preservação da fauna e da flora no planeta. Beleza? É a partir dessa abordagem corológica. Além da abordagem corológica, você tem a abordagem biocenológica. Tá? A abordagem biocenológica ela é diferentemente da corológica. Não está centrada no estudo de um determinado taxon, seja somente dos lobos, mas de uma determinada biocenose, ou seja, uma comunidade de espécies, animais e vegetais de um dado lugar que compartilham das mesmas condições gerais. Nesse caso, além dos lobos, você vai estudar as presas dos lobos, aonde eles vivem, se tem cobertura vegetal, e as condições climáticas fazem com que todas as espécies de uma determinada biocenose, vamos supor, uma floresta temperada, você vai fazer uma análise biocenológica. Tá? Dentro dessa abordagem biocenológica, você vai estudar todo o ambiente de vivência de animais e de vegetais desse lugar. Tá certo? E por fim, a abordagem ecológica é dependentemente de ter como referência de estudo taxo como a comunidade. A abordagem corológica se caracteriza pela busca do entendimento das relações que os seres vivos estabelecem com os demais elementos da paisagem que vivem. Nesse caso, galera, a abordagem ecológica ela vai tentar entender por que o lobo vive em determinado lugar e como as espécies vão viver em determinado lugar. Na abordagem ecológica, o estudo está focado nas relações dos indivíduos de um determinado taxon com os elementos da paisagem. Será que o lobo ele está vivendo num ambiente temperado por conta da temperatura, da umidade? Será que o solo é proporcional para que uma espécie, né, que coma desse solo seja a presa do lobo? Tá? E assim a gente vai chamando, né, essa análise, né, de uma autoecologia, né? Porque você até envolve o homem dentro dessa análise ecológica, tá certo? Então, a abordagem ecológica pode ser chamada também de sinecologia, quando o foco da análise está voltado para as relações de uma determinada comunidade que se estabelece com os demais elementos do meio, certo? Então você vai entender
o porquê de determinadas comunidades de pessoas, animais e espécies vegetais vivem no meio. Essa é uma abordagem ecológica. E também temos, né, a abordagem geoecológica, que ela é bem mais ampla. Ela tem como uma característica muito forte, né, a característica geográfica integradora. Novamente dizendo, né, a análise geossistema, pois visa compreender os aspectos estruturais e espaciais e dinâmico e funcional das paisagens. Entendidas essas a partir de sua formação antroponatural, ou seja, como sistema territorial composto por elementos naturais e antropotecnogênicos, condicionados socialmente que modificam as propriedades das paisagens naturais originais. Aqui, galera, a gente já tem o contexto de modificação da paisagem a partir do homem. E como o homem e os seres vão se comportar dentro de um sistema territorial de modificação dos elementos naturais em elementos antropotecnogênicos, tá certo? Que vai modificando as paisagens originais em paisagens artificializadas. Então, a abordagem geoecológica, ela se utiliza-se, né, de grande diversidade de métodos e técnicas de pesquisa oriundos das diferentes áreas de conhecimento que compartilham desse estudo. Então, a abordagem geoecológica ela é uma abordagem de geoecologia, ecogeografia, ciência da paisagem e ecologia da paisagem. Lembra que tipo de teoria que eu tenho explicado desde o início para vocês? Uma abordagem geossistêmica por completo. Então, todas essas três abordagens que eu coloquei para vocês, elas vão ter como métodos, né, de pesquisa o método taxonômico, o método fisionômico e o método ecológico para definir, né, a sua análise espacial e temporal. Tá? Por essa aula ser muito extensa, deixo para vocês a pesquisa das análises taxonômicas, fisionômicas e ecológicas, para vocês entenderem, né, cada aspecto de pesquisa dentro, né, dessas três grandes abordagens biogeográficas de Figueiró. Além dessas três grandes, Figueiró vai apresentar, né, outras análises biogeográficas. A biogeografia histórica, que também pode ser chamada de paleobiogeografia, tá? Ela procura entender, a partir dos registros fósseis antigos, os processos de distribuição, adaptação, diferenciação e extinção de espécies ao longo da história geológica da Terra. Os dinossauros, eles são analisados a partir de uma análise biogeográfica histórica. Entenderam? Biogeográfica ecológica, essa tenta, né, estudar a influência dos fatores ambientais atuais sobre os seres vivos e como eles, né, respondem às variações nas condições ecológicas. Um estudo muito atual, nós estamos vivendo, né, períodos de mudanças climáticas que podem fazer sim, né, com que ocorra mudança nos seres vivos. Então precisa ser estudado dentro de uma lógica ecológica, né, da biogeografia. Por que nós temos dengue? Por que nós temos malária? Por que nós estamos vivendo a Covid-19 hoje? E essa é uma análise de biogeografia médica, onde seu objeto de pesquisa são os fatores que condicionam a distribuição dos organismos vivos que atuam como vetores de transmissão de doenças. Se você quiser fazer uma análise biogeográfica médica sobre a Covid-19, tá aí o lugar para você pesquisar a fundo, né, dentro da biogeografia. Mas se você quiser entender, né, o contexto de evolução do lugar a partir das pessoas, você tem então a questão de biogeografia cultural. É o enfoque histórico e ecológico centrado na compreensão do papel do homem na modificação da biota terrestre. Ou seja, a biogeografia cultural ela vai trabalhar justamente como o homem domesticou plantas e animais, como houve essa disseminação, né, forçada de espécies invasoras, chegando até os impactos produzidos, né, pelos processos de alteração genética e criação artificial de novas espécies. Certo? Então, a biogeografia cultural ela vai justamente trazer a questão do homem modificando o espaço e criando, né, novas espécies. Como é o contexto histórico segundo Figueiró? Figueiró ele vai analisar a biogeografia por três aspectos históricos: o pré-científico,
o início do período científico e a biogeografia moderna. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. O que seria o pré-científico? Na biogeografia pré-histórica, ali, né, na formação intelectual da biogeografia, a biogeografia inicialmente começou a partir de análises, né, da Bíblia. Essas análises da Bíblia, né, fizeram com que houvesse uma interpretação da dispersão das espécies sobre a superfície do planeta Terra. Essa análise ela é considerada pré-científica, né, quando o aparecimento das espécies animais e vegetais na superfície da Terra surgiram a partir de uma intervenção divina na criação das espécies, que são definidos por duas teorias dentro do pré-científico, que é o traducionismo e o criacionismo. O que seria a análise traducionista? Os traducionistas da época diziam que todos os seres vivos teriam se disseminado a partir de um único ponto da superfície da Terra. Já os criacionistas diziam que admitia a existência de múltiplos centros de criação ao mesmo tempo, onde cada espécie teria aparecido ou sido criada já em sua região, não tendo necessariamente saído por dispersão a partir de um centro único original. Os tradicionistas, a vida surgiu em um único ponto da superfície da Terra. Criacionistas, os animais eles já foram criados na sua região de existência. Não houve um centro, né, de dispersão. Cada um deles já surgiu no lugar que era necessário estar para a sua sobrevivência, beleza? E aqui nós temos os seguintes, né, autores traducionistas. Alguns aqui vocês já conhecem, como Abraham Gottlob Werner, onde ele fez lá na geologia, né, a análise de que o planeta Terra e toda a superfície que existe no nosso planeta foi a partir de um grande dilúvio que fez com que o rebaixamento das águas e a precipitação formasse, né, os sedimentos na superfície do nosso planeta, aquelas linhas sedimentares da linha do nosso planeta. Então ele acreditava que um grande dilúvio fez com que toda a superfície do planeta, essa que estamos vivendo, fosse, né, ao longo da sua história rebaixado, formando as primeiras áreas, né, sedimentológicas do nosso planeta. Outro que vai na linha, né, da sua distribuição das espécies no planeta Terra é Athanasius Kircher, onde ele acredita que a dispersão humana sobre a Terra foi iniciada a partir da destruição da Torre de Babel. Ou seja, todo mundo vivia num canto só, num único centro de origem, e a partir do momento que Deus coloca línguas, né, diferentes entre esses homens, eles então vão povoar todo o planeta a partir então da destruição da Torre de Babel. Quem também ia nessa linha traducionista era Carolus Linnaeus, onde ele acreditava que os animais e as plantas que haviam sobrevivido ao dilúvio estavam distribuídos nas diferentes altitudes do Monte Ararat, ou seja, quando acabou o dilúvio, os animais saíram da Arca de Noé e ficaram ali no Monte Ararat, se fazendo trocas, né, filogenéticas e se distribuindo no alto do Monte Ararat. E depois eles seguiram as preferências ecológicas de cada um deles, certo? Mas, combatendo Linnaeus, Kircher e Werner, né, o Georges-Louis Leclerc, o chamado Conde de Buffon, ele é o fundador da escola do transformismo. É a partir da escola do transformismo que Jean-Baptiste de Lamarck vai seguir. Segundo o Conde de Buffon, os animais derivam de outros por transformações sucessivas, produzidas no decorrer do tempo. Tá? Significa o quê? Que a girafa, para ela pegar a folha no alto de uma árvore, outras girafas de cabeças menores foram se acostumando a pegar, né, as folhas de árvores menores até chegar, né, nas árvores maiores. Essa seria a ideia, né, que é a teoria lamarckiana, né, da biogeografia. Logo, Buffon não acreditava que o Monte Ararat tivesse sido o centro de origem das espécies terrestres e defendia que o surgimento das espécies teria se dado próximo ao polo norte do planeta. Ou seja, depois que ocorreu, né, o dilúvio, as espécies ficaram ali no polo norte, se distribuíram sobre o polo norte, e depois que as temperaturas se tornaram, né, acessíveis para essas espécies,
elas se distribuíram para todo o planeta, a partir então de sucessivas produções, sucessivas análises biológicas no decorrer do tempo. Combatendo os traducionistas, os criacionistas eles vão com uma outra pegada da teoria biogeográfica, que seria: Deus criou as espécies separadas simultaneamente, cada qual na sua própria região. Não houve um único centro de origem e dispersão no Jardim do Éden, e não foi necessário levar todas as espécies dentro da Arca de Noé. Acredita que cada espécie havia sido indiscutivelmente criada por Deus e havia permanecido exatamente igual desde então, ou seja, do jeito que as espécies estão aqui, elas estão desde o princípio da criação. Um dos caras que acreditava nesse princípio criacionista era George Cuvier, que ele propunha, a ideia do catastrofismo para justificar que havia variabilidade de espécies de uma região para outra. Os catastrofistas defendem que a evolução da Terra não se dá por um processo lento e linear, mas sim de uma sucessão de intermináveis e grandes e rápidas catástrofes, das quais as novas etapas eram iniciadas. Ou seja, de repente, você tem ali a região da Índia. A Índia sobe uma montanha como a Cordilheira do Himalaia, e aquelas espécies que viviam juntas, a partir do momento que tem a Cordilheira do Himalaia, uma vai se separar da outra por conta dessa grande barreira. Essa seria a teoria catastrofista. Ou se não, terremotos, tsunamis, furacões que faziam com que as espécies fossem extintas e assim fossem substituídas por novas espécies. Essa é a teoria que os catastrofistas acreditavam. Combatendo, tanto criacionistas como traducionistas, nós vamos para o período científico, que aí vai ser fortalecido pela ideia da evolução das espécies, o evolucionismo. Um dos primeiros a serem respeitadamente citados nesses estudos biogeográficos seria Alexander von Humboldt, onde ele inferiu características dos ambientes para uma análise da estrutura vegetal de cada lugar. A partir das viagens de Alexander von Humboldt, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace viajaram o mundo para ver características de vegetais e de espécies ao longo do planeta. O primeiro a propor a teoria evolucionista, Charles Darwin, ele vem com a chamada origem das espécies, onde propôs que as espécies se transformavam ao longo do tempo devido à necessidade de adaptação promovida pela seleção natural. Significa o quê? Que ao longo do seu processo histórico, as espécies elas vão se adaptando. Se adaptando a quê? À escassez de alimentos, às mudanças climáticas, às mudanças geológicas, às mudanças de solo, a temperatura da água e assim diante. Conforme esses fenômenos vão se interagindo com as espécies, elas vão sendo modificadas sem que nós percebermos, sem que a gente venha perceber essas adaptações ao longo da história da seleção natural. Junto com Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, ele luta pela existência, onde sucumbe aqueles que são mais fracos e menos organizados. Ele acredita que aqueles que não estavam adaptados às novas mudanças acabavam sendo sucumbidos. Geralmente, uma espécie ela não entra em extinção por ser fraca. Ela entra em extinção por não conseguir se adaptar aos novos fenômenos que lhe é imposto. Isso significa então que nunca sempre será o mais forte que vai sobreviver ao ambiente, mas sim aquele que está mais adaptado. Esse era o princípio da seleção natural que tanto Charles Darwin como Alfred Russel Wallace acreditavam. Logo, os evolucionistas eles foram separados em dois grupos: os dispensionistas, defendidos por Charles Darwin, e os extensionistas, por Lewis Hooker. Vale salientar que Lewis ele era geólogo, e Hooker, se eu não me engano, era botânico. Os dispersionistas acreditavam que a dinâmica da distribuição das espécies obedecia a uma dispersão a longa distância, com as espécies ultrapassando grandes barreiras como oceanos e desertos,
segundo mecanismos próprios, ou não como transporte de sementes por aves. Significa o que, galera? Que as espécies, elas, né, por suas características próprias, elas cruzavam, né, grandes barreiras, cruzavam oceanos, atravessavam desertos a partir dos seus próprios mecanismos. As aves conseguem transpor grandes barreiras, porque elas têm processo de locomoção muito maior do que peixes e animais de grande porte. Tá? Então, os dispersionistas acreditavam nisso. Os extensionistas, eles eram contra a ideia de Charles Darwin. Eles acreditavam que a dispersão a longa distância era bastante provável e que, portanto, a ocorrência de espécies disjuntivas, espécies com áreas de ocorrência separadas por grandes barreiras, só teria sentido com a existência passada de grandes pontes continentais ou grandes arquipélagos atualmente desaparecidos, fazendo ligações entre as áreas hoje separadas. O que é que os extensionistas acreditam? Enquanto, né, que vamos pegar aqui um exemplo, um elefante, para ele, na teoria dispersionista, ele teria que, com a sua própria força, nadar um oceano para chegar da África para a América. Essa seria a ideia. Os extensionistas não tem como um elefante cruzar o oceano nadando. Existia um caminho, vamos supor aí uma linha, né, uma pequena linha, né, de terra, que fez com que eles cruzassem essa linha de terra. Essas seriam as pontes. E então, a partir do momento que essa linha de terra ela desaparecia na água e que interrompia, né, essa barreira entre as espécies de animais, uma espécie de elefante ficava na América, enquanto que a outra ficava na África. E assim, ele se adaptava às condições que a América lhe proporcionava para os elefantes, que eram totalmente diferentes do que ocorria na África. Essa seria a teoria extensionista que Lewis e Huckel acreditavam. E assim, né, temos a biogeografia moderna. Não vou falar de todos porque ele tem caráter geossistêmico. A biogeografia moderna ela vai, né, se apropriar de análises climáticas elaboradas por Vladimir Köppen, né, a deriva continental de Alfred Wegener, Emmanuel de Matone, né, o grande autor da Tratado de Geografia Física, Leo Croizat, que é considerado o pai da biogeografia vicariante, Gerrit Nelson Rosen, que é a da biogeografia cladística, Robert McCarthy e Edward Wilson, que é a dinâmica de espécies em ilhas, tá? Ludwig von Bertalanffy, né, que é a teoria geral dos sistemas, e Sochav e Bertrand com a teoria geossistema, ou seja, a unificação de tudo isso dentro de uma única teoria. Essa seria a biogeografia moderna que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Fechando, né, com o terceiro livro, o de Monolino e Brown, eles vão apresentar as seguintes características dos fundamentos biogeográficos que eles estudaram. Para eles, a biogeografia é um amplo campo de investigação científico, e para ser um biogeógrafo completo, o pesquisador deve adquirir, né, assim como combinar uma quantidade de informação em alguns aspectos da disciplina. Como é que nem sempre, né, é de interesse de todos. O biogeógrafo completo ele tem que entender de fitogeografia, ele tem que entender de zoogeografia, ele tem que entender de biogeografia histórica e de biogeografia ecológica. Ou seja, ele tem que caminhar por essas 4 subciências para ele ser um grande biogeógrafo, entendeu? Para entender a biogeografia, eles vão dentro de um contexto filosófico. E esse contexto filosófico tem tudo a ver com a biogeografia. Para entender a biogeografia, os cientistas investigam as relações entre padrão e processo. Lembre-se dessas duas palavras, padrão e processo. O que seria o padrão? Padrão pode ser definido como uma organização não aleatória e repetitiva. A ocorrência de padrões no mundo natural implica que tenham sido causados por algum processo ou processos gerais. Para a gente ter um padrão de espécies na Amazônia brasileira, nós vamos ter que entender o processo ou os processos que fizeram com que elas se tornassem adaptáveis às condições da nossa Amazônia. Sacaram? Assim,
tratamentos tradicionais da filosofia da ciência são geralmente, né, dedicados ao espaço considerável para distinguir o raciocínio indutivo, aquele que parte de observações específicas para chegar a princípios gerais. O que seria esse raciocínio indutivo? A arara, ela tem essas cores porque ela se adaptou à Amazônia, diferente do raciocínio dedutivo, aquele que parte de construção em gerais para chegar a casos específicos. Por que a arara tem cores idênticas às cores da Amazônia? Aí você vai fazer, né, uma análise de construção de elementos para chegar em um caso específico. Outro a ser discutido, né, e eu já li Karl Popper, seria o raciocínio hipotético dedutivo, onde seria a ideia experimental. Você tem que experimentar várias e várias análises científicas, testá-las, contestá-las, e a partir desses experimentos e observações ainda você vai fazer uma contestação, ou seja, você vai brigar com um conceito para a gente entender o porquê de que a arara tem determinadas cores iguais à Amazônia, tá? Então, a partir dessa perspectiva dedutiva, hipotética dedutiva, é que a gente vai tentar entender por que determinados animais estão em um canto e outros não, e assim confrontá-los a partir das teorias que são propostas dentro da biogeografia. A primeira teoria biogeográfica, segundo Molonino e Brown, a ser, né, um fator primordial da biogeografia seria o uniformitarismo ou o atualismo, que é um conceito geológico fundamentado, né, primeiramente por Charles Hurtle e James Lewell, tá, que são dois geólogos, onde eles entenderam que a suposição de processos básicos físicos e biológicos que operam hoje na Terra permaneceram imutáveis ao longo do tempo, porque são manifestações das leis científicas universais. Significa o quê? Que a Terra, ela é um processo contínuo de modificação. E essa modificação, ela é uma modificação primeiramente geológica, que vai inferir, né, em modificações de princípios básicos, de processos básicos físicos, como a modificação de espécies e alteração biológica de cada uma delas sobre a superfície da Terra. Então isso continua acontecendo até os dias de hoje, pessoal. A geologia, ela é considerada a mãe, né, da biogeografia, por ela trazer esses princípios de que a Terra, ela é um planeta de processos evolutivos, entenderam? Logo, eles vão definir a biogeografia, né, a partir de um contexto histórico das grandes expedições. As expedições, né, de Alexander von Humboldt, as expedições de Charles Darwin, as expedições de Russell Wallace, tá certo? Onde a biogeografia foi essencialmente fundada e rapidamente acelerada, né, pela exploração mundial e pela descoberta de novos tipos de organismos. Graças ao capitalismo que a gente tem a biogeografia, galera. Porque se não fossem as grandes navegações, talvez nós não teríamos um amplo conhecimento científico, né, sobre as espécies do que nesse período. E alguns naturalistas do século XVIII eram basicamente dirigidos para um chamado a servir a Deus. Nesse caso você tem aqui, né, o Carolus, né, de Linneu e o Conde de Buffon, no século XVIII. Tá certo? E aqui seria o que o Conde de Buffon falava, né? Olha, as espécies elas ficaram, né, sobre o Polo Norte e a partir do Polo Norte eles se dispersaram para o restante do planeta Terra. Segundo Buffon, né, a Arca de Noé está bem ali, olha lá o Monte Ararat. Tá? Então algumas espécies ficaram no norte enquanto outros ficaram no Monte Ararat. E assim houve a dispersão dos animais sobre o planeta Terra. O Molonino e o Brown, eles vão se identificar com 4 grandes cientistas britânicos que eu já acabei de citar, né? Charles Darwin, Joseph Hooker, William Stanley Sclater e Alfred Wallace. Tá? São esses 4 grandes homens que deram, né, o pontapé inicial para o processo cientificizado da biogeografia, pelo que nós entendemos do século XIX. E aqui, né, seria a grande viagem de Charles Darwin a partir do navio Beagle para o mundo, né? Foi a partir dessas viagens que ele conseguiu escrever o livro A Origem das Espécies,
que é até hoje, né, o livro de cabeceira de todo cara que acredita, né, no evolucionismo. Assim como também, além da viagem de Charles Darwin, nós tivemos também a viagem, né, de Alfred Russel Wallace. Eu gostaria de colocar algo interessante aqui para vocês. Ambos fizeram essas mesmas expedições na mesma época. Segundo alguns cientistas, quem era para ser o pai da teoria da evolução seria Alfred Russel Wallace. Entretanto, né, o navio dele pegou fogo, muitos dos seus materiais acabaram sendo destruídos por esse incêndio no navio, atrasando, né, a sua análise. E aí o próprio, né, Charles Darwin acabou se beneficiando, sendo o primeiro criador da teoria. Mas ambos são sensacionais, são cientistas considerados com alta notabilidade científica que não podem ser de forma alguma desprezados. E aqui, né, já que o Alfred Russel ele perdeu, né, o direito de ser o pai da evolução, ele criou então o primeiro mapa biogeográfico do mundo, tá? Respeitadíssimo, onde ele dividiu a partir das características de fauna e de espécies do mundo, colocando elas, né, como regiões biogeográficas, como a região australiana, a região oriental, a região etiopiana, a região paleártica, a região neoártica e a região neotropical, de acordo com as suas características geossistêmicas, que ele fez com grande maestria. Logo, além desses grandes cientistas, Monolin e Brown, né, eles vão colocar algumas teorias, né, que foram contribuições para a biogeografia, que seria, né, a regra de Glogger, tá, de 1833, onde ele afirma que dentro de uma espécie os indivíduos mais úmidos tendem, né, a ter mais de uma cor, tendem a ter uma cor mais escura do que os animais de ambientes mais secos. Tá? Isso significa que a sua teoria não tem muito a ver, né, porque você tem animais de pele escuras em ambientes secos. Tá? Então seria uma contribuição para a época, tá certo? A regra de Bergman afirma que os invertebrados endotérmicos, aqueles animais de sangue quente, tá? E as raças de climas mais frios tendem a apresentar um tamanho corporal maior e, consequentemente, menor relação superfície-volume. Nesse caso aqui, né, ele tem até razão quando a gente vê, né, o urso polar. Ele tem um tamanho corporal muito grande e não precisa de um ambiente, né, muito grande para sobreviver, em comparação às espécies, às raças das mesmas espécies que habitam climas mais quentes. Outra teoria da época. A regra de Allen postula que entre os animais endotérmicos, sangue quente, os membros e outras extremidades do corpo são menores e mais compactas em indivíduos que vivem no clima mais frio. Tá? O exemplo, pássaros e mamíferos de regiões polares tendem a ser mais robustos e com membros menores. Que é outra teoria que já caiu por terra, galera, né? Não tem nada a ver essa relação, né, de animais robustos no ambiente polar que nos ambientes tropicais. Vale ver, né, algumas espécies de aves robustas, né, de mamíferos robustos nas regiões tropicais do nosso país. Regra de Cope afirma que a evolução de um grupo apresenta uma tendência em direção ao aumento do tamanho corporal. Isso é verdade, né? Quando você não tem predadores e você tem grande abundância de alimentos, a tendência é que os animais tendem a aumentar a sua anatomia corporal. Embora haja exceções à regra, corpos grandes, entretanto, parecem tornar as espécies susceptíveis à extinção. Vejam os grandes animais ao longo do processo histórico biogeográfico. Os grandes animais já entraram em extinção, enquanto que seres pequenos, como insetos e outros animais pequenos, permanecem, né, no meio de nós. E essa é bem interessante, galera. Hart Merriam, ele criou, né, as chamadas regiões de vida, que é muito importante para vocês entenderem as diferenciações, né, de vegetação que a gente tem no mundo a partir da climatologia. Segundo Merriam,
Ele explicou que as mudanças de altitude nos tipos de vegetação e na composição das espécies de plantas são geralmente equivalentes às mudanças latitudinais de vegetação observadas quando se vai, né, em direção aos polos. Significa o quê? Que em ambientes mais frios a vegetação ela é mais rala, as espécies são também mais raras, diferente de ambientes latitudinais, onde você tem uma grande abundância de vegetação, e por grande abundância de vegetação você tem um maior número de espécies. Ele chamou isso de cinturões de vegetação. Ele aplicou corretamente, né, que a zonação altitudinal na vegetação, assim como a zonação latitudinal, é uma resposta das espécies e comunidades às mudanças ambientais de temperatura e chuva. Logo, ele conseguiu, né, fazer esse tipo de análise aqui, galera, tá? Quanto maior é a montanha, menor é o número de espécies, tá? Porque quanto mais, né, você sobe a montanha, mais frio ela fica. Quanto mais baixo for o ambiente e mais quente for esse ambiente, né, um ambiente ali mais ou menos como um ambiente tropical, a gente pode até colocar isso como um ambiente de transição, você vai ter mais disponibilidade de vegetação, mais disponibilidade de chuva, mais disponibilidade de espécies, diferente de ambientes desertos também, muito quente, você vai ter um número rarefeito de espécies por conta da temperatura do clima ambiente. E aqui, né, ele vai separar, né, as unidades latitudinais e altitudinais a partir de zonas de vegetação, que seriam as zonas boreais, mais frias, as zonas de transição, as alto-austrais, as médias austrais, as baixas austrais e as tropicais. Aquele mapa de vegetação que você conhece foi uma análise inicial de Merriam, tá? Que foram então as zonas de vida que você tem no nosso planeta. O mapa de domínios morfoclimáticos que a gente tem no nosso Brasil, de Aziz Nassib Saab, foi uma análise inicialmente feita por Merriam. Tá? Mais uma vez, aqui já é, né, a análise, né, do mapa biogeográfico de Sclater, um também dos pais da biogeografia. Aqui já é uma análise bem interessante, tá, de Philip Slater. Vale salientar, galera, essa linha aqui, tá? A linha de Wallace. As espécies que estão dentro dessa linha de Wallace, elas não cruzam a região oriental, assim como a região oriental também não cruzam a região australiana. Sabiam disso? As espécies elas não interagem entre si nessa linha. Então essa linha foi homenageada, né, em nome, né, de Alfred Russel, tá? Que é conhecida como linha de Wallace, onde as espécies elas não se interagem por conta, né, de uma barreira bem no meio. O que seria essa barreira? O oceano. E aí você tem poucas trocas, né, biológica entre as espécies nessa linha. E pessoal, meu muito obrigado. Agradeço imensamente por você ter chegado até aqui o final e até a próxima aula.